Hello, lindezas! Meu nome é Caroline Verdani e eu trouxe mais um vídeo importante para vocês. Vocês estão me pedindo muito um vídeo sobre como eu trouxe o meu pet para Portugal. E eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês. Bora? Bom, eu vou tentar ser o mais sucinta possível com todas as informações e qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem aqui nos comentários ou no privado, como vocês acharem melhor, tá bom? Que eu vou tentando responder aos poucos. Vamos começar pelo microchip, tá? A primeira coisa que eu fiz no Inácio foi colocar o microchip. O microchip, eu tive um pouquinho de dificuldade no início, porque ele tem um ISO específico, que é aceito na União Europeia, tá? E algumas clínicas que eu estava achando, umas só trabalhava com o microchip do ISO 84 e outras só com o do ISO 85. E aí eu tinha essa dificuldade porque alguns vídeos que eu vi, todo mundo falava que tinha esses ISOs. Aí eu fui pesquisar e vi que tem que ser os dois ISOs. Isso foi o que eu pesquisei e o que eu consegui tirar de informação, tá? Então, eu consegui encontrar a Pet Love, que é muito conhecida para quem é de São Paulo, capital, é muito conhecida, tem credenciais delas em vários lugares. Então eu fui na Pet Love do Tatuapé, tá? Pra quem é da Zona Leste ou ali da Redondeza, vai conseguir ir lá ou tentar achar o mais próximo. E aí eu perguntei pra eles, eles falaram que trabalhava assim com esse ISO. Então tem que ser o ISO 11784 e o ISO 11785. O microchip tem que ter esses dois ISOs, senão não será aceito. Pelo menos foi o que até na minha época, que foi ano passado, era o que pediram, tá? Eu coloquei o ISO do Inácio, atenção às datas que é muito importante. 14/10 de 2023, o ISO não, o microchip. 14/10 de 2023 foi o dia que eu coloquei o microchip no Inácio, tá? E aí, como o meu prazo tava um pouquinho curto, porque pra quem não sabe, o Inácio não ia vir de início com a gente, ele ia ficar uns meses no Brasil, mas os planos de Deus foram outros na nossa vida, nós acabamos entrando aí no golpe da 1, 2, 3 milhas, perdemos nossas passagens e com isso a gente teve que esticar um pouco mais o prazo de vir para Portugal. Dessa forma, o Inácio acabou vindo junto com a gente, tá? Então, primeiro colocamos o microchip, certo? Desses dois ISOs que eu falei pra vocês, no dia 14/10, tá? No dia 16/10 de 2023, eu levei o Inácio na Pet Love, tá? E dei a vacina antirrábica nele, tá? Foi no dia 16/10, ok? Depois que você dá essa vacina, né? Primeiro passo, microchip. Não, ai Carol, eu dei a vacina antes do microchip. Não, você vai ter que pôr o microchip e depois dar a vacina novamente, porque eles pedem que primeiro, isso, gente, vai constar nos documentos, tá? Então, precisa estar o microchip primeiro, o passo a passo. É um passo a passo e é muito rígido e eles são muito criteriosos quanto a isso, tá bem? Então, primeiro põe o microchip. Colocou o microchip e detalhe, quando eu fiz na Pet Love, eles não tinham este certificado, tá? E você precisa ter este certificado. Eles vão dar pra vocês esse código aqui, que é o código de barras que vem no pacotinho do microchip, e você vai precisar colar aqui. Você vai precisar imprimir um desse. No meu caso, eu fiz pela internet mesmo, fiz um cadastro que foi na Animal Tag, fiz um cadastro no site e peguei esse certificado da Animal Tag mesmo, que inclusive era o microchip que eu coloquei no Inácio, tá? Só que eles não emitiam isso, e eu precisava. Então eu entrei na internet, imprimi, fiz o download e imprimi em cartãozinho, em papel mais duro, e levei lá no Pet Love para ele fazer o preenchimento. Então ele preencheu com a letra dele os dados do Inácio, aonde ele colocou o microchip, a data, carimbou e assinou e colou aqui. Este documento você vai escanear e enviar para a Vigiagro, então precisa ter este documento, certo? Então este documento eu fiz no site mesmo da Animal Tag, imprime e leva lá no veterinário para ele fazer o preenchimento. Isso se o veterinário que você for não der o certificado do microchip, tá? Se ele der, você não precisa fazer esse passo a passo que eu fiz. Aí tem a carteirinha de vacina, que no meu caso, eu tinha 2 vacinas do Inácio que estavam atrasadas. Então eu peguei um novo cartão de vacina que não tem problema nenhum, porque o que importa pra eles é a vacina antirrábica, tá bem? É essa vacina que importa pra eles. Então eu fiz um novo cartão, que também o mesmo médico assinou e carimbou aqui embaixo, tá? O mesmo médico veterinário. E aí, aqui precisa estar as informações certinhas da vacina. Então precisa ter o selo, precisa ter a assinatura e o carimbo também, tá bem? Então no dia 16, tá? Foi no dia 16/10, 2 dias depois do microchip, eu dei a vacina antirrábica no Inácio.
Você pode também dar no mesmo dia ou você pode dar no dia seguinte. É que no meu caso eu só tinha disponibilidade para dar 2 dias depois, tá bem? Então eu dei no dia 16 do 10, 2 dias depois do microchip. Depois que você der a vacina antirrábica, você vai esperar 30 dias. Então, do dia 16 do 10, tá bom? Foi no dia 16 do 11 que eu levei o Inácio para fazer a sorologia, tá? Então, depois de 30 dias da vacina, você vai levar o seu pet para fazer a sorologia. Essa sorologia nada mais é do que eles vão fazer lá um exame de sangue para constar a porcentagem que tem no sistema lá do seu pet, na corrente sanguínea, a porcentagem que tem, tá? Essa sorologia, ela é feita em alguns laboratórios, não são todos, não tem muitos e só são alguns, tá? Resumindo, o que eu fiz foi na Gold Laboratório Veterinário, que foi no Jabaquara, tá? De todos os que eu orcei, esse era o mais em conta e o valor que eu paguei nele foi R$ 1.500 na sorologia, tá? E esqueci de falar também, a vacina antirrábica do Inácio, eu paguei, se eu não me engano, acho que foi R$ 75, tá? Na vacina antirrábica. Na sorologia, que foi neste aqui, ó, Gold Lab Vet, tá bem? Foi nesse aqui, que é essa pastinha que eles me deram. Eu liguei lá, agendei e o meu esposo levou o Inácio pra fazer a coleta de sangue, tá? E depois de mais ou menos uns 8 dias, saiu o resultado, tá bem? Então, eles vão dar um papelzinho assim, tá vendo? É como se fosse um certificado mesmo. Ele vem, ó, com esse papel, tá vendo? Com as informações. E aqui vem falando. Aqui tem o número do microchip. Aqui tem a data da vacina, tá? Que você deu, a antirrábica. Aqui tem a data da coleta, então através desse documento e dos outros é que a Vigiagro vai ver se você deu o tempo certinho de cada passo que você tinha que fazer com o seu pet, tá? Então aqui vem todas essas informações, vem a raça do seu pet, a idade, o gênero, cor, espécie, todas essas informações. E aqui embaixo, bem nesse quadradinho aqui, vem falando o resultado, que no caso do Inácio deu 8,0. Tá? E o valor mínimo preconizado pelas autoridades veterinárias é de 0,50. Então, tem que dar acima de 0,50, tá? Este foi, então, o papelzinho da sorologia, tá bem? Que eles me deram, né? Depois você vai lá buscar esse certificado. E uma coisa muito importante, que dificilmente as pessoas falam, é que todos os documentos do seu pet tem que estar no nome de um titular, tá? No caso, eu fiz, por exemplo, a microchipagem, aqui vai estar que ele pertence a mim, Caroline Verdani. No microchip, ele tá aqui, ele tem o nome dos responsáveis, que seria o pai e a mãe, tá vendo? Mas tá o nome do Denis e o meu. Na sorologia, tá que ele pertence a mim. Todos os documentos têm que ir no nome de um titular somente, tá? Não pode estar um microchip no nome do seu, o outro no nome do esposo, o outro no nome do filho mais velho, não. O documento tem que estar no nome de um titular somente, tá bem? Então, depois da sorologia, você vai precisar fazer uma quarentena, que não me pergunte por que é quarentena, se são 90 dias, mas é o nome que dão. Você vai fazer uma quarentena de 90 dias, ou seja, depois do dia 16 do 11 de 2023, eu conto 90 dias para poder agendar a viagem, certo? Então, a data limite que ia dar a minha data seria dia 16 do 12, tá? 16 do 12, desculpa, 16 do 2, tá bem? A partir do dia 16 do 2, eu poderia seguir com o passo a passo da viagem, tá bem? Foi o que eu fiz. Só que como dia 16 do 2 ia estar muito próximo da minha viagem, que seria dia 23 do 2, eu acabei contando o prazo que eles pedem lá na Vigiagro, que eu vou contar pra vocês agora. Depois que você fez microchipagem, vacina antirrábica, espera 30 dias, faz a sorologia, fez a sorologia, assim que você recebeu, você vai contar 90 dias, tá? Contou 90 dias, esses 90 dias, ok, a partir daí o seu pet já pode dar sequência ao passo a passo da viagem. Só que, para solicitar os documentos na Vigiagro, você vai precisar pedir esses documentos, essa autorização, esse dossiê que eles chamam, tá? Que é 10 dias antes da sua viagem. Então, vamos lá. A minha viagem era dia 23 do 2. Se eu contar 10 dias antes, daria dia 13 do 2, certo? Mas lembra que aqui a minha data limite era dia 16? Contar 90 dias daria dia 16. Eu fiz o quê?
Nada mais, nada menos fiz que dia 13, que deu os 10 dias, dia 13, eu enviei todos os documentos para a Vigiagro. Então eu entrei no site, que se depois vocês quiserem eu posso fazer um passo a passo para vocês. Eu entrei no site, escaneei todos os documentos e fiz a assinatura eletrônica pelo Gov. Já tem um vídeo aqui no canal de como fazer a assinatura eletrônica pelo Gov, tá? Então você vai lá no vídeo e assiste, se vocês quiserem eu deixo aqui embaixo também. Aí, vocês vão fazer a assinatura eletrônica de cada documento. Então, por exemplo, aqui é a carteirinha de vacinação, escaneia essa parte, escaneia essa parte. Aqui você vai fazer a assinatura eletrônica, embaixo desse documento vai fazer a assinatura eletrônica. E assim segue com os outros documentos que é pedido lá na Vigiagro, tá? Então, no dia 13, eu falei assim, quer saber? Eu vou enviar no dia 13. O máximo que vai acontecer é eles esperarem até o dia 16 para me dar resposta, tá? Então, pra não acontecer nada, eu falei assim, vou mandar no dia 13 porque eles pedem 10 dias, então eu vou mandar no dia 13. Então, no dia 13, eu escaneei os documentos e enviei o pedido para a Vigiagro, tá bem? Eles me responderam no dia 19. Foi no dia 19. Dia 19 eles me responderam, tá? Então, no dia 19, eles me retornaram com o feedback positivo, tá? Porque eles podem também retornar lá e pedir para você anexar algum outro documento que para eles não ficaram legíveis, tá? Ou que a assinatura eletrônica tá em cima de alguma coisa, eles podem pedir para você reenviar. No meu caso, no dia 19, eles me deram um retorno positivo e já me enviaram um dossiê. O dossiê, gente, nada mais é do que todos os documentos que você escaneou, mas ele é numerado por páginas, ó. Ele é aqui numerado por páginas e todas as páginas têm duas linhas aqui, ó, todas, tá? Então, são 10 páginas e todas elas têm essa informação, ó, tá vendo? Essas duas linhas. Quando você vai imprimir esse dossiê, eles pedem para você imprimir frente e verso de cada página correspondente. Então, por exemplo, essa página tem continuação, eles pedem para você imprimir aqui. E todas elas, eles mandam lá explicadinho, bonitinho, que todas essas páginas precisam estar constando o número da página e estar legível essas duas linhas. Se não tiver legível, se tiver cortando um pedaço da linha, eles não aceitam. Então lá eles falam que a impressão tem que estar constando o número da página, assinatura do médico veterinário e essas duas linhas laterais aqui. Todas as páginas têm e todas as páginas na hora de imprimir tem que constar, tá bem? Uma coisa que eu pulei, né? Eu pulei aqui uma informação, é que tava misturada aqui que eu acabei de ver. É o atestado de saúde. Eu esqueci. Vamos lá. Antes de você enviar, calma aí, gente, que é muita informação. Antes de você enviar o pedido para a Vigiagro, você precisa ir no médico veterinário, você vai levar a carteirinha e microchip do seu pet e vai pagar uma consulta normal, tá? E vai levar este papel, tá? Este papel você vai levar no médico veterinário e vai pedir para o médico fazer o atestado de saúde no seu pet. É um papel específico e quando você... Esse papel é o famoso papel dos 10 dias úteis, tá? Então, este papel ele tem que constar 10 dias úteis para... Ou seja, quando você chegar aqui, ele tem que estar valendo ainda. Quando você for passar aqui no veterinário do aeroporto, ele tem que estar ainda dentro do prazo, tá? Então, esse aqui eu fiz no dia 14/2. Lembra? Falei pra vocês? Fiz o preenchimento da Vigiagro no dia 13. Quando você fazer o preenchimento, ele vai gerar este atestado. Você vai imprimir este atestado e vai ir no seu médico veterinário. Quando você chegar no médico veterinário, ele vai preencher, você vai pagar uma consulta, que eu paguei, foi R$130 na consulta. Ela até examinou o Inácio, perguntou se ele estava bem, se estava tudo correto com ele, se como que estavam as fezes, se ele estava tendo febre e tudo mais. E ele estava tranquilo, então ela examinou e já preencheu esse papel, tá? Então precisa ser este papel, por quê, gente? Ó, este papel ele vai vir aqui embaixo. Documento gerado no dia 14/2, foi o dia que eu gerei, e vai ter o número de protocolo do seu processo na Vigiagro, tá? Ó, ele vem aqui as informações do seu pedido na Vigiagro. Então tem que ser este papel, tá? Então eu acho interessante também, quando vocês imprimirem esse papel, imprime 2 cópias, porque se ela errar, você tem uma outra, tá bem? E foi o que eu fiz, eu imprimi 2 cópias, caso não tivesse algum erro, ela teria uma outra cópia que precisa ter essas informações aqui embaixo. Então ela preencheu de caneta azul, muito importante, eles falam que tem que ser preenchido de caneta azul, então ela preencheu de caneta azul, assinou e carimbou aqui embaixo. Este é um dos documentos que você vai enviar em anexo, então você vai enviar o comprovante do microchip, comprovante de vacina, o atestado de saúde e a sorologia, tá? Esses são os documentos que eles pedem para enviar. Quando envia e você vai fazer o pedido para eles, eles vão enviar esse dossiê para você, tá bem? Aí, chegando esse dossiê, que chegou no dia 19, tá? Dia 19/2 chegou o dossiê.
E aí no dia 22, foi o dia que eu enviei um e-mail para o aeroporto de Lisboa com as informações do meu pet e informando que nós íamos chegar no aeroporto de Lisboa no dia tal, horário tal, aeronave tal, todas essas informações eles pedem, tá? Então você vai colocar lá, eu me chamo Caroline, por exemplo, tutora fulana de tal, a data que você vai sair de São Paulo ou de outra região, a data que você vai chegar aqui, o horário, todas as informações você põe no e-mail, microchip e põe o número de telefone também, tá? Que no meu caso, eu coloquei o número da minha mãe, tá? Enviando este e-mail que tem que ser enviado com 48 horas de antecedência da sua viagem, tá? Geralmente eles respondem, mas eu já vi muitos casos de que eles não respondem, mas você envia um e-mail e tem que ter enviado esse e-mail com 48 horas, tá? No meu caso, eles me responderam. Eu enviei com 48 horas, eles me responderam no dia seguinte, tá bem? Eles me responderam falando que olharam, porque quando você envia o e-mail, você vai enviar no corpo do e-mail as informações, vai chegar no aeroporto de Lisboa o pet tal, que tá com microchip tal, horário tal, aeronave tal, e você vai anexar todos os documentos e o dossiê que a Vigiagro te deu, tá? Aí eles vão avaliar esse dossiê, comparar com os documentos que você anexou e vão responder o seu e-mail. Eles responderam o e-mail falando que os documentos estavam todos corretos, me desejou uma boa viagem e já me mandou o número da conta, o valor que eu tenho que pagar lá, que se eu não me engano agora foi de 40... Se eu não me engano, eu vou por aqui embaixo, mas se eu não me engano foi 40 euros e alguma coisa, tá? E aí eles falam que pode ser pago no cartão. Eu, na verdade, sempre vi vídeos que eles aconselham você a pagar antes, então foi o que eu fiz. Porque já no corpo do e-mail eles vão enviar pra vocês os dados da conta, tá? Então no corpo do e-mail eu peguei os dados da conta e já fiz o pagamento direto e enviei pra eles por e-mail o comprovante do pagamento, tá bem? Então, são essas as informações, tá bem? No dia da viagem, eles conferem todos os documentos, tá bem? Todos os documentos. E o que eu posso falar pra vocês, pra tranquilizar, é em relação à casinha. Eu estava com muito medo, porque eu não achava uma casinha com 20 centímetros de altura, que era o que a companhia Azul pediu, tá? Que nós viajamos com a Azul. Eles pediam uma caixinha com 20 centímetros de altura e eu não achava nenhuma que coubesse o Inácio com 20 centímetros de altura, era muito baixa. Então eu comprei a que é padrão, né, de viagem, que vocês vão ver aí, que é a VET alguma coisa. Eu comprei essa casinha e essa caixinha de transporte, né, e eles nem mediram, tá bem? A única companhia que pesou o Inácio foi a TAP, aqui em Lisboa, tá? Que eu peguei um voo de Lisboa pra Porto, então foi a única que chegou a pesar o Inácio. Mas em relação a tamanho, ninguém viu, ninguém falou nada, mas a casinha que eu comprei, ela era flexível, então eu consegui colocar ela embaixo do banco tranquilamente, tá bem? Chegando aqui em Lisboa, você vai passar no veterinário, o veterinário vai confirmar os documentos, confirmar o dossiê, confirmar o pagamento e liberar o Inácio ou liberar o seu pet para poder entrar ou sair do aeroporto, tá? O voo do Inácio foi um voo tranquilo, teve algum momento assim que todos os cachorros na aeronave ficaram assim bem agitados, começaram a latir, a chorar, e esse momento o Inácio ficou com muito medo, eu tive que tirar ele, eu vou pôr aqui pra vocês o vídeo depois, tive que tirar ele da casinha, a gente ficou com ele um pouquinho no colo e ele queria sair dali, e a todo momento ele tentava fugir, e durou assim mais ou menos umas 2, 3 horas essa agitação dele, depois o Denis ficou com ele e começou a acalmar ele dentro da casinha e aí ele conseguiu dormir. Mas acho que acredito que o barulho tenha deixado ele um pouco estressado. E eu não coloquei algodão porque o Inácio é o tipo de pet que ele come tudo que ele vê, tá? E até no banho eu tentava colocar algodão nele e ele tirava e comia. Então eu não quis arriscar e eu também não dei nada pra ele durante o voo. O que eu particularmente aconselho, se eu soubesse que ele ia ficar assim, eu teria dado pelo menos uma gotinha de Dramin pra ele ficar um pouquinho mais calmo, porque no início ele ficou super tranquilo, deitou na casinha e tal, mas ele ficou bem agitado nesse momento e se tremia muito, o olhão dele esbugalava pra fora e ele tentava a todo momento fugir e chorava. Então foi um momento bem difícil pra gente, mas durou assim mais ou menos de 2 a 3 horas e aí ele se acalmou e deitou, mas mesmo assim ainda eu sentia que ele ainda tava ofegante, ficava com a linguinha sempre pra fora. E foi essa a nossa viagem, mas graças a Deus ele chegou bem, chegou tranquilo. Ele foi com a gente na cabine, nos 2 voos, e foi bem tranquilo. Ele não bebeu água, não fez xixi, não fez nada. Comeu só um biscoitinho que eu dei pra ele, porque depois ele não quis aceitar mais nada. E ele só foi fazer xixi e cocô quando chegou aqui. Ele não fez nada, nada, nada fora. Fora ou na casinha, porque a gente forrou com um tapete, né, higiênico, porque tem que forrar a caixinha de transporte com tapete higiênico, mas ele não fez nada. E eu depois, quando cheguei pra cá, coloquei fralda nele
Ele também não fez, não quis comer nada, só comeu quando chegou aqui. E eu senti que ele tava bem cansado, porque o Inácio é mega dorminhoco, ele dorme muito com a gente a noite toda, e de tarde ele tira o cochilo dele da tarde, então aquele dia ele já não tinha dormido no dia da viagem, ele não dormiu bem, então ele acabou juntando tudo e ficou estressado, mas foi tudo em paz, tirando isso, claro, foi tudo em paz, conseguimos passar tranquilamente com ele, os documentos dele estavam todos certos, então o que eu aconselho vocês é seguir o passo a passo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrar no site da Vigiagro, eles têm um documento PDF que tem todo o passo a passo que você deve seguir, o tempo de cada item, tem tudo certinho. Desculpa. Isso que eu expliquei pra vocês tem tudo certinho no site da Vigiagro, tá? Caso vocês tenham dúvidas, tem todas as informações lá. Então, o prazo, assim, que a gente gastou mais ou menos com o Inácio foi de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Foi 5 meses, foi um prazo bem apertado, como vocês viram no vídeo. O prazo final dele, de 90 dias, dava dia 16 e a nossa viagem era dia 23. Então, eu aconselho vocês a fazerem aí com, no mínimo, 6 meses de antecedência, que eu acho que é um tempo, assim, tranquilo pra vocês fazerem tudo. Mas se atentem ao microchip, porque se no microchip der algum erro na leitura, vocês vão ter que fazer todo o processo de novo e com isso atrasa tudo de novo, né? Com isso acaba atrasando a viagem de vocês. Então se atentem a isso, a irem a um local que é seguro pra fazer essas coisas, né? Porque a gente tem uma data certinha pra viajar e a gente se programa pra isso e quando dá tudo errado acaba que atrasando todo o meio de campo, né? Bom, esse foi o passo a passo do Inácio, espero que vocês tenham gostado. Me sigam, vai no nosso Instagram, que nós também vamos postar algumas coisas lá, tá bom? Curte, comenta e qualquer dúvida é só perguntar, tá bem? Um beijos e até o próximo vídeo. Tchau!